Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live semanal e hoje eu tô trazendo de novo para vocês o tema de testamento, mas usando um caso real, que aí fica mais fácil da gente entender alguns aspectos relacionados não só com o testamento, mas com o regime de bens de um casal que vive união estável ou casamento, a questão aí da concorrência dos filhos com o cônjuge ou companheiro por uma herança. E como essa semana saiu muito na mídia essa questão do Tom Veiga, que foi o intérprete do Louro José e que faleceu no ano passado, a gente vai falar um pouco. Então, acho que já tá dando tempo de vocês se conectarem, né? Então, antes de a gente entrar propriamente no testamento, vou contar pra vocês até uma curiosidade. Eu acho que eu já comentei aqui quando eu fiz a live sobre testamento, mas eu vou comentar porque muita gente não sabe e se surpreende com isso. Então, antes da gente entrar em testamento, vamos ver a questão de como que é o regime de bens do casal, né? Porque o Tom Veiga e a ex-esposa Cibele viveram por um tempo em união estável, mas eles registraram isso em cartório. Você pode fazer isso, você não é obrigado, mas eles registraram em cartório e colocaram que o regime de bens que eles queriam seguir era o da separação convencional de bens, que o pessoal chama de separação total, quando o que é meu, o que é seu. Eventualmente, no começo do ano passado, eles se casaram no religioso, mas só vários meses depois eles se casaram no civil, que é o que vale para a lei, nessa para a questão dos bens. E no regime de casamento eles também adotaram a separação convencional de bens. Então vamos imaginar esse casal se não houvesse testamento nesse caso. Você fala, bom, antes estavam vivendo em união estável, declararam em cartório que queriam adotar separação de bens, separação total, se casaram com o mesmo regime. Eles já estavam vivendo separados porque pouco tempo depois que eles oficializaram o casamento, né, em cartório, eles se separaram. Mas se separaram de fato, não teve tempo deles assinarem um divórcio antes do Tom falecer. Então muita gente confunde, porque quando você fala separação total de bens, gente, é um regime que vale para separar tudo em caso de dissolução da união em vida. Ou seja, se de fato o Tom não tivesse falecido e eles tivessem assinado o divórcio, o que era do Tom era dele, o que era da Cibele era dela e acabou. Se separou, não se comunica mais. Se ele falecesse depois, ela não teria direito a nada. O problema é que ele faleceu ainda estando legalmente casado, embora separado, ainda legalmente. Então, ela é a viúva dele. E muita gente não sabe que mesmo você sendo casado com separação total de bens, o seu cônjuge ou o seu companheiro não precisa nem ser casado. Se você vivia, por exemplo, se eles continuassem lá no regime de união estável, mas com separação total de bens, ela seria a herdeira dele, né? Não confundo, porque tem um regime aí que chama separação obrigatória. Então, por exemplo, quando um, né, dos cônjuges ali tem mais de 70 anos, ou quando eles são menores de idade, que aí são situações em que procura se proteger, quando algum dos cônjuges está numa situação que pode ser desvantajosa, que pode talvez configurar um conflito de interesse, algum outro casando-se com ele por interesse financeiro, ou ainda um deles não tem muito discernimento, quando é o caso de ser menor de idade, mas o deles é a separação convencional, ou seja, é aquela que você escolhe. Então você vai lá, né, registra em cartório ou você se habilita pro casamento, quando você vai dar, né, entrada no cartório e tal, você fala, ó, eu quero esse regime aqui, tá? Você tem que fazer um contrato pré-nupcial, senão o regime padrão é o de comunhão parcial de bens. Então, mesmo que ele não tivesse deixado o testamento, gente, como ele não se divorciou legalmente, ela ainda é, ele fazia pouco tempo, né, que eles estavam separados, né? Existem alguns casos que até a pessoa pode falar, eles nunca se divorciaram legalmente, mas fazia 10 anos que cada um morava num canto, não se viam mais, não tinham relação nenhuma. Aí você pode até alegar uma separação de fato. Mas nesse caso, né, mesmo sendo separação total de bens, tá no nosso Código Civil, tá? Então, ela de fato, sem testamento, concorreria com os filhos, que são os outros herdeiros necessários, que teriam ali a prioridade. Só que a diferença é que eles concorreriam em partes iguais, né? Então, 4 filhos mais uma esposa, então cada um teria direito a 20% se ele não tivesse deixado um testamento. E
não assinando o divórcio, ainda ele estava casado, então mesmo com a separação total, gente, lembre-se, separação total de bens vale se você dissolver a união em vida, tá? Se um dos dois falece, o outro é herdeiro, sim. Concorre com os filhos, né, com os descendentes, então sejam filhos, netos. Se o falecido não tem descendentes, mas tem ascendentes ainda, pais, avós, o marido ou a mulher que permaneceu vivo, ou companheiro, companheira, concorre, e se não tiver descendentes nem ascendentes vivos, aí o cônjuge ou o companheiro ou companheira é o único herdeiro. Porque muita gente acha que se tá se blindando, e na verdade essa blindagem, infelizmente hoje, nos regimes, mesmo com a só vivendo em união estável, não existe nenhum casamento que você consiga blindar, nenhum regime, né, que você consiga blindar totalmente o patrimônio de um ou de outro. Em vida você consegue se dissolver, que acho que é a preocupação da maioria das pessoas. Ah, vai que eu me caso hoje, aí a situação de vida muda, não sei o que, lá pra frente vai se separar, um não concorda com o que o outro contribuiu ao longo do caminho, não querem mexer, cada um quer ter o seu dinheiro, não quer precisar da assinatura do outro, quando precisar, enfim, separar, vender imóveis, fazer alguma coisa de empresa, por exemplo. Então muitos casais, somente de empresários, casam com separação total para não ter que ficar pegando a assinatura do cônjuge ou do companheiro para movimentações da empresa, por exemplo. Tá? Então eu queria dizer isso, para as pessoas não ficarem surpresas, mesmo que não tivesse testamento, ela seria, né, herdeira dele, mas em partes iguais com os filhos. Qual que foi a grande questão aqui? Ele deixou um testamento, né? E eu, quando conversei com vocês na live sobre testamento, ele é um instrumento muito interessante pra gente fazer esse planejamento sucessório. Principalmente se você às vezes tem algum herdeiro que não é seu herdeiro legal, ele não tá ali, por exemplo, na ordem de prioridade. Então, às vezes você tem um sobrinho. Sobrinho, por exemplo, não é herdeiro necessário, né? Os filhos são. Então, talvez você tenha filhos, é casado ou vive com alguém e você quer beneficiar um sobrinho, mas você não sabe se na sua falta os seus filhos, o seu companheiro, o cônjuge vão beneficiar essa pessoa. Então o testamento pode, porque um sobrinho é herdeiro legal, mas ele não é herdeiro necessário, ele não vai ter espaço ali se tiverem filhos, ou então pais vivos, marido, mulher, companheiro, ele não tem. Então é um instrumento interessante quando você quer proteger alguém. Muita gente às vezes tem aquele funcionário que trabalhou a vida inteira, alguém que foi muito fiel, que você quer deixar amparado também. Então o testamento é um instrumento muito interessante, mas pouco usado no Brasil. Na nossa cultura, né, o testamento é muito associado com mau agouro. Mas se eu fizer o testamento parece que eu tô torcendo para morrer, parece que eu tô chamando a morte. E no caso do Tom Veiga, né, assim, é interessante porque muita coisa, quando eu fui procurar, né, você acha pouca coisa desse caso agora que veio em mídias, assim, mais sérias. Às vezes a gente vê muita coisa em site de fofoca, né? Porque a especulação essa semana começou justamente porque saiu o testamento e aí começaram a sair boatos de que a família estava suspeitando que ele podia ter sido envenenado e que a principal suspeita era a ex-esposa. A gente não vai entrar nesse detalhe porque nem a família confirmou isso, né? Uma outra ex-esposa dele, mãe dos filhos, falou que não foram eles que divulgaram isso, mas o testamento sim é um fato. E ele fez esse testamento no final de 2019 e disse que ele, na época, descobriu alguns gânglios, ele achou que podia ser algum câncer, alguma coisa mais séria. Então, de fato, ali veio, né, aquela questão de finitude, se eu morrer e tudo mais, e ele fez esse testamento. Já em outros lugares, cita que como eles viviam essa união estável com separação total de bens, pretendiam se casar e manter, foi uma exigência dela falar, tá bom, eu vou casar com separação total, eu não vou ter direito a nada que é seu, mas então eu quero que você me coloque no seu testamento, porque se acontecer alguma coisa com você, eu quero estar beneficiada. O que é estranho, porque ela já seria herdeira dele, né? Quando eu comentei com vocês, né? Se ele viesse a falecer com os dois casados ainda, ela não ficaria totalmente desamparada, porque ela seria herdeira. E no caso, né, muitas pessoas podem falar assim, mas e se ela separar e ficar sem nada, né? Por que que na morte o cônjuge que é casado com separação total de bens é herdeiro, mas se dissolver em vida é separação? Porque em vida, gente, imagina que você se casa com alguém, separação total de bens, e de alguma forma um ou outro acaba dependendo financeiramente. Então, caso mais clássico, né? Casou, a mulher parou de trabalhar para cuidar dos filhos, ganhava menos, achou que era melhor parar de trabalhar do que ter que ter babá, empregada, motorista, gente para levar para cima e para baixo, tudo mais, parou de trabalhar, né? Ao se separar,
os filhos têm direito à pensão, né? Mas a esposa também pode pedir por algum tempo, né? Talvez hoje em dia a gente já não tenha aqueles casos de pensão pro resto da vida, mas mesmo que não tivesse filhos, né? Vamos imaginar então uma mulher que se casou, parou de trabalhar, o marido foi promovido, por exemplo, mudou para outro lugar, mudou para o exterior, ela parou de trabalhar por algum motivo, que acontece muito. O inverso às vezes acontece, mas a gente sabe que é mais comum, né, ainda a esposa. Então, e aí daqui a um tempo eles se separam. E ela fala, poxa, larguei meu emprego, não tenho condições e casei com separação total de bens. Ela pode exigir, como, né, o cônjuge ainda está vivo, né, eles se separaram, ela pode exigir pensão, né, que a gente chama de alimentos, que é esse mínimo para sobreviver. Agora, se eles estão lá, imagina, ela largou tudo, e aí o companheiro, né, ou o marido falece, e ela é casada com separação total de bens, e aí imagina que, por exemplo, eles não têm filhos, mas o cônjuge falecido tem pais vivos. E eles decidem que eles não querem dividir nada com ela, porque não, ele era casado com separação total, você vai ficar sem nada. Então, nesse caso, a justiça permite que ela seja herdeira também para que não haja esse desamparo, já que há um cônjuge falecido ali, então não tem para quem ela, né? Ela pode até pleitear pensão para aí, os ex-sogros, enfim, né? Ou os ascendentes que são vivos, mas foi um jeito da lei. Só que aí você cria essa brecha também que você não consegue blindar o patrimônio totalmente ali, só na separação em vida. Então, retomando o caso aqui. Então, no final de 2019, Tom Veiga fez um testamento, né? Então, isso é um documento público, ele foi até um cartório do Rio de Janeiro. Então, como eu expliquei pra vocês na live sobre testamento, às vezes a gente tem aquela ideia de filme, né? Principalmente filme americano. Alguém morre, tem um testamento que tá guardado só com um advogado de confiança da família, ou tá no fundo de uma gaveta e alguém vai lá e acha, e geralmente tem um único herdeiro, que é uma pessoa que ninguém imagina. Então, pelo menos no Brasil não se pode fazer isso, né? Porque eu comentei com vocês, você não pode excluir os seus herdeiros necessários. Então, se você tem filhos, você não pode excluir totalmente seus filhos. Você não pode pegar o seu patrimônio e deixar totalmente para uma pessoa. Ou se você tem mais de um filho, por exemplo, tenho dois, mas me dou melhor com um. Esse aqui me ajudou a vida inteira, mas não posso deixar o patrimônio total para ele, tá? Então, como que é feito, né? Assim, os advogados, como que eles falam? Bom, se você quer deixar um testamento, quer ter certeza que esse testamento vai ser válido e vai ser respeitado, você tem que fazer através de um documento público. Então você vai no cartório, né? Normalmente você vai ter o auxílio de um advogado antes para fazer o rascunho, né? Para mais ou menos colocar ali o que você quer e até garantir que você não esteja desrespeitando essas regras aí que é a da legítima, né? Que você não pode dispor demais, a gente vai falar dos detalhes. E aí você vai no cartório, você vai ter o tabelião, que vai dar fé pública nisso, e você tem que levar 2 testemunhas com você, e essas testemunhas não podem ser nem um advogado, né, que te ajudou a redigir ali, e nem quem seja seu beneficiário, ou que está no testamento, ou que seja herdeiro legal, para que não haja conflito de interesse. Porque senão começam aqueles casos de tinha um tio velhinho, aí um sobrinho foi lá, se aproximou, fez a cabeça do tio, fez ele lá no cartório e ainda ficou como testemunha para deixar tudo para ele, tá? Ou deixar mais coisas para ele. Então, para evitar conflito de interesse, é o tabelião que dá fé pública, ele tem que ler, né, em voz alta ali para a pessoa que tá no testamento para garantir que a pessoa está de acordo com aquilo, né? E a pessoa tem que estar lúcida, né? Em plena, assim, né, em plenas faculdades mentais. Então o tabelião é uma das testemunhas que dá fé ali. E você tem também 2 testemunhas. Essas testemunhas tem que ser pessoas que conheçam o testador, a pessoa que está ali fazendo o testamento. Não precisa ser só um amigo de infância, alguém que te conhece há 20 anos, mas tem que ser alguém que vai ali e fala, não, eu realmente conheço, que saiba das situações. Não pode ser alguém que você pega ali na rua e fala, vamos lá comigo, né? Porque se você fizer isso, é uma pessoa que tá ali dando fé naquilo, sem fazer a menor ideia do que você tá colocando. Então, né, o advogado vai instruir a levar pessoas que te conheçam, né, e que um dia, se houver questionamento desse testamento, um juiz possa chamar e dizer, escuta, você conhecia o fulano? Conhecia. Você tava lá nesse dia que ele fez o testamento? Tava. Ele tava em boas condições? Estava. Você ouviu? Ouvi, tudo mais. Então, isso é feito de forma pública. Enquanto o testador, que é a pessoa lá que deixou o testamento, está viva, esse documento não está disponível. Então, se eu chegar lá hoje, né, se eu descobrir, por exemplo, minha mãe tem um testamento, tá no cartório tal. Se eu for lá e falar, me dá uma cópia, o tabelião não vai me dar. Ele só fornece quando você tem uma cópia do atestado de óbito.
Só que isso é público, não significa que só os herdeiros podem, né? Na época que o Gugu faleceu, o testamento também dele veio a público, até que teve aquela polêmica que a mãe dos filhos não foi contemplada ali e tudo mais. E como eles tiveram acesso? Porque ele já tinha falecido, e aí qualquer pessoa, tendo o atestado de óbito dele, que também ficou público, conseguia uma cópia disso. Então, no caso do Tom Veiga, até se vocês colocarem lá no Google Testamento Tom Veiga, tem alguns sites que estão disponibilizando. Você vê que é uma cópia lá do documento do cartório, aquela folha oficial, timbrada, que é assinada pelo tabelião no final. Então ele fez um testamento público, que já é uma coisa que dá o quê? Um pouco mais de credibilidade. Ah, mas não pode ser um testamento fechado? Até podem, mas eles dizem o quê? Que o testamento fechado, alguns, por exemplo, que eles falam cerrado, tem que ficar guardado lá no cartório, você pode fazer. Só que ele pode ser mais questionado, porque ele não, às vezes ele não vai ser lido, o tabelião não viu tudo direito, ele vai ficar guardado lá no cartório. Pior ainda é esse que a pessoa, eu vou fazer de próprio punho e deixar em casa. Será que vai ser válido? Depende, alguém pode questionar aquilo ali, né? Então, o fato de se fazer no cartório dá uma robustez maior, porque você tem as testemunhas, você tem o tabelião ali. Se o tabelião lê alguma coisa e fala, olha, eu acho que o advogado comeu bola aqui, você não pode fazer isso, ó, isso aqui vai ser questionado, você tá deixando mais do que você pode. Você tem que deixar lá pelo menos 50% de todo o patrimônio seu disponível para os herdeiros necessários, né? Pela legítima, você não pode. Então, no caso do testamento do Tom Veiga, o que foi feito? Ele podia dispor de 50% do patrimônio dele. Ele era casado em separação total de bens, então todos os bens eram dele. Ele não tinha o que a gente chama de meação com a esposa, né? Então tudo era dele. De tudo isso que ele tem, ele disse 50% eu deixo para ela, Cibele. Então ele cita lá o nome dela completo, os documentos, a filiação, tudo mais. Eu deixo para ela. Ele colocou isso. E subentende-se que, né, ele não especifica os outros 50%, então entende-se que os 50% restantes ele vai respeitar a legítima, ou seja, ele vai deixar para os filhos, né? Ele vai respeitar essa ordem. Então, primeiro já causou muita polêmica, porque aí a gente começa a entrar, né, no que tá aí no título, no campo de comparar o que é justo com o que é legal. Então, em termos da lei, o testamento dele tá ok, seguiu todos os ritos, foi no cartório, fez lá perante o tabelião, levou as testemunhas e não ultrapassou o que era legal. Deixou de tudo que ele tinha disponível, né? 50% para ela e o restante ele vai seguir a legítima ali dos filhos, ok? Agora gera polêmica, porque começou, poxa, mas deixou 50% para ela e 50% para dividir por 4 filhos. Que tipo de laço é mais forte, né? O laço filial ou o matrimonial, né? Outra coisa importante, ela não é mãe de nenhum dos filhos dele. E esses filhos são de 2 relacionamentos anteriores, se eu não me engano, né? 2 são da última ex-esposa antes dessa e mais um. Então, fica aquela questão, será que se ela fosse mãe dos 4, daria isso, né? Pensa na sua situação. Provavelmente quando os filhos sabem que metade vai ficar para a mãe deles e eles vão dividir a outra metade, tudo bem, porque é a mãe. E ela, quando falecer, vai deixar para eles. Mas e quando é para uma outra pessoa que não tem relação nenhuma com os filhos? E pode dispor daquele patrimônio da forma que quiser e não deixar, não vai ter relação nenhuma, não tem que deixar nada porque eles não são herdeiros dela. Então, tem esses dois conflitos, né? Talvez se ela fosse mãe, né, de todos os filhos ou de alguns dos filhos, talvez considerasse isso mais justo. Mas como não é, ficou essa questão, poxa, metade para dividir entre 4 filhos e metade para a esposa? Então é algo legal, mas talvez não seja justo dependendo da ótica, né? Pelo percentual aí, né? Porque cada filho vai ficar com 12,5% e ela fica com 50%, né? E detalhe, que até tem que ver isso, porque se falou isso, mas na verdade ele deixou 50%, mas tem para os outros filhos. Ela também pode ser herdeira na outra parte. Se ele não especificou os outros 50%, né? Pelo menos no documento que está disponibilizado, ele só fala que ele deixa 50% para ela. Ele não fala os outros 50%. Então, supõe-se que vai deixar para os filhos. Mas lembra que eu falei, mesmo se ele não tivesse deixado o testamento, sendo casado em separação total de bens com ela, ela é herdeira também. Então, talvez ela até pudesse pleitear parte nesses outros 50%. Ó, 50% já é meu, que ele deixou para mim, mas eu sou herdeira legal também, necessária aqui. Né? Eu estava casada, a gente não tinha assinado um divórcio ainda, então ela poderia pleitear também. Então isso ficou um pouco nebuloso, mas pela lei ela poderia ir
ali também, né? E aí a maior polêmica veio porque 2 dias, se não me engano, 2 dias antes dele falecer, ele mandou um áudio para um amigo dele dizendo se ele poderia acompanhá-lo ao cartório porque ele queria mudar o testamento. E isso nós comentamos também quando a gente falou na live. Você pode mudar o testamento a qualquer momento ao longo da sua vida. Existe apenas um tipo de cláusula lá, né? Existem algumas cláusulas, mas tem uma cláusula muito específica, que é quando você reconhece alguém como filho no seu testamento, aquilo você não pode revogar. Reconheceu alguém como filho, eu tenho um sobrinho que eu adoro, eu gosto muito mais que os outros, ele é quase um filho pra mim, eu quero beneficiar mais ele. Eu vou lá e reconhecer ele como filho no testamento, pra isso ser válido só depois da minha morte. Se no meio do caminho eu me desentendo que esse sobrinho, agora ele não é mais como um filho pra mim, eu nem falo mais com ele, não sei o quê, isso não pode revogar. Mas todo o resto você pode. E ele podia, sim, ir lá revogar e falar, não quero deixar mais nada pra ela, porque agora ela não é minha esposa, eu tô prestes a me divorciar, não vou deixar nada pra ela, fica só pros meus filhos, enfim, vou seguir a legítima. E ele pede pro amigo pra acompanhá-la, porque ele precisa de uma testemunha, então ele quer e ele fala, eu quero mudar, ele até usa um palavrão ali, né, ele fala, eu quero mudar isso aqui, nessa porcaria, não vou falar agora, você pode ir lá comigo pra mudar essa porcaria? Então ele tem alguns prints também que saíram, que ele tá arrependido, que ele fala, ela deu golpe em mim, não sei o que, tudo mais. Mas ele fez o testamento. E aí ele fala, o amigo até fala, não, então vamos amanhã, né? Vamos já mudar isso. Ele fala, não, amanhã eu tenho que acompanhar aqui umas instalações de câmeras de segurança. Aí o pessoal já falou que é porque ele tinha medo dela, né? Mas a gente vai, eu tenho que ir pra São Paulo e quando eu voltar a gente vai. Fica tranquilo porque eu não vou morrer na próxima semana. E, infelizmente, ele veio a ter um AVC fatal ali, foi encontrado já sem vida. Então, assim, ele não teve tempo de mudar o testamento, né? Em algumas sites de notícia, em alguns trechos, a pessoa fala, a família quer pedir anulação porque eles não estavam mais casados. Falei, bom, então, peraí, primeiro, então, vamos tentar, porque muitas vezes os sites, eles escrevem isso, são jornalistas que não estão familiarizados. Eu mesma não era familiarizada muito com esse assunto, até fazer uma pós na área, né, de direito de família e sucessão. Então, se ele seguiu todos os ritos, mesmo que ela não fosse mulher, mesmo que, assim, ele quisesse deixar para uma pessoa que trabalhou com ele, que não tem laço nenhum com ele, não foi casado, não é filho, ele quer deixar o fulaninho da esquina porque ele decidiu que ele quer. Se não ferir aquele 50%, mínimo que ele tem que deixar para os herdeiros necessários, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Contanto que ele siga aqueles ritos lá, né, para ter menos questionamento. Olha, ele foi lá na frente do tabelião, que deu fé pública, que viu que ele estava em bom estado, né? Vamos lembrar também que a pessoa tem que estar em bom estado, não significa que em bom estado mental. Então, muitas vezes também a gente questiona, mas a tia fulana quando foi fazer o testamento já estava velhinha, o tio não sei o que não estava bem. Gente, idade não significa nada. Se a pessoa, assim, você comprovar que a pessoa, por exemplo, estava com uma doença como Alzheimer, tinha lapsos de memória, estava fazendo algum tratamento com drogas muito pesadas que mexem com a psique, com o poder de decisão, ou qualquer coisa, aí sim você pode falar, olha, a pessoa não estava nas suas plenas faculdades mentais. Mas nesse caso, aparentemente, ele estava tranquilo, preocupado, talvez, pelo que eles comentaram, de ter conseguido aí, né, dele ter descoberto que ele tinha alguns nódulos, então dele achar que ele poderia ter um câncer, poderia vir a falecer mais rápido do que ele imaginava. Então isso sim, mas ele foi lá, fez na frente do tabelião, tem as testemunhas. Então assim, nisso o rito tava ok. Então não é só tentar falar, não, vamos anular porque ela não é mais casada, então ela não tem direito. Tá? A gente viu que mesmo que não tivesse testamento, ela, por estar casada ali com ele, e quando ele faleceu, ela ainda não ter se divorciado legalmente dele, ela é herdeira sim. Agora, o que pode ser questionado que alguns estão dizendo aí dentro, né? Essa questão do, bom, não é justo. Então, o que você pode fazer? E aí, tanto se o herdeiro que você acha que não tem direito ali, que não é justo, seja ele, por exemplo, você é filho e o seu pai ou sua mãe se casou com outra pessoa e ele vira herdeiro e você acha que não é justo, ou você tem algum irmão que, enfim, não se dava bem com o pai, você acha que é injusto, quais caminhos podem ser tomados? Então, anular o testamento em si ali, o documento foi feito tudo certinho, não feriu a parte legal. O que existe os herdeiros podem pedir que algum dos contemplados ali no testamento, ou mesmo quando não tem testamento, tá, gente? Você pode pedir o quê? Que ele seja considerado indigno. Foi o caso, por exemplo, da Susanne von Richthofen. Os pais dela foram assassinados de forma repentina, não tinham testamento,
ela tentou se habilitar para receber a herança e o irmão dela, né, ali sendo representado pelos advogados, entrou com o pedido e ela foi considerada indigna, né? Por quê? Porque ela tentou contra a vida dos pais e, de fato, conseguiu. Ainda que ela não tenha sido executante, ela foi considerada mandante, né, cabeça ali do crime, ela foi considerada indigna, ela não teve direito à herança. Claro, gente, que assim, tá definido ali na lei as circunstâncias em que uma pessoa pode ser considerada indigna, tá? Então não pode ser simplesmente, ai, nossa, ela era uma péssima mulher pro meu pai, por exemplo. Ah, meu pai se casou com outra pessoa, ela era péssima, não cuidava dele, não sei o que, ela não merece. Ou, éramos em 5 irmãos e só 2 cuidaram da mãe no final da vida, tudo mais, os outros não davam atenção, não colaboravam financeiramente, não merece. Então, não é uma questão de merecimento. Então, essa questão da indignidade tá na lei. Então, dos casos, assim, tá descrito, mas dos casos, assim, mais claros que eu posso dizer pra vocês atentar contra a vida, então, de quem deixa a herança. Então, tô dando exemplo de pai e mãe, que é o que costuma ser, né? Então, se o filho atenta contra a vida do pai ou da mãe, tanto se ele consegue, por exemplo, ele atenta contra a vida, se ele consegue matar ou não, ele atentou contra a vida. Atentou contra a vida do cônjuge, do pai ou da mãe. Também. Não conseguiu matar, mas, por exemplo, imagina que o pai era um médico renomado e o filho vai lá e destrói a reputação do pai. Vai lá e, sem fundamento, tá com raiva, destrói a reputação, o pai não consegue mais, pede a licença, ou tinha um negócio, ele acaba com o negócio, o pai quebra financeiramente, ele pode futuramente ser considerado, né, indigno, porque ele atentou contra a vida, ele atentou contra a honra do pai e da mãe. Então, esses são os exemplos mais clássicos, normalmente, que se pede a indignidade. E isso são os herdeiros que tem que pedir, né? Então, depois que o dono ali dos bens falece, os herdeiros, um deles pode falar, olha, eu quero que o fulano seja considerado indigno, né? Não podem ser motivos fúteis, né? De novo, a gente pode achar que é injusto, né? Aqueles golpes, alguém se casou com outro que, né, que sabia que estava doente, que estava carente, foi lá, cuidou, não sei o que, a pessoa morreu logo e aí, poxa, ficou 6 meses junto com ele, vai ter direito à herança junto com os filhos. A gente tá no campo do justo e do injusto, mas dentro da lei é permitido. Agora, essa questão da indignidade tem que ser realmente alguma coisa mais séria. Então, Susanne von Richthofen tentou contra a vida, ela não conseguiu, ela tentou ainda, né, entrar com essa questão de pedir para ser habilitada ali como herdeira, não conseguiu. Porque ali foi um caso, assim, do extremo, óbvio, atentou contra a vida dos pais, dos dois, então o irmão acabou sendo o único herdeiro. Então, nesse caso, eu imagino que, né, como esses sites que trazem aí não são sites muito especializados na parte legal, eu imagino que os herdeiros devam estar tentando isso, desabilitá-la como herdeira, talvez por essa questão. Aí vai falar assim, mas o que foi que ela fez? Aí entrou uma outra parte de que uma funcionária que trabalhou na casa dele foi prestar depoimento por ter presenciado brigas entre eles e que uma vez ela tentou contra ele com uma garrafa quebrada, que ele teve que sair correndo de casa. Só que isso aí também já tá no campo da fofoca, né? Por enquanto o processo tá correndo e não dá. Mas disse que essa funcionária presenciou e que ele foi obrigado a sair de casa, teve que ficar um bom tempo sem voltar para casa, até que ela saísse do imóvel e que ele tava nessa questão de colocar câmeras, se protegendo, o que acabou atrasando o processo de divórcio e de mudança do testamento por causa disso. A família em parte diz que está alegando isso. Então, talvez eles queiram tentar esse caminho, de tentar considerá-la indigna, porque de alguma forma ela tentou contra a vida dele, ainda que ela não o tenha matado, né? Tentou, agrediu, disse que ele foi agredido e tal. Então, isso aí, a polícia agora tá tendo que fazer o levantamento para ver se faz sentido, né? Pegar os depoimentos, tudo mais, para ver. Porque simplesmente eles chegaram e falaram, não é justo porque eles já não estavam mais vivendo juntos. Fazia pouco tempo. E estavam casados. Então ela teria direito e o testamento estava válido. Ele tinha a intenção de mudar, mas não tinha mudado ainda. Então, assim, como eu não advogo na área, eu aprendi muito sobre as leis. Mas a gente sabe que muitas vezes tem decisões controversas de juízes. Então, às vezes, pode ser que nessa primeira instância aí que tá correndo lá no Rio, o juiz falar, não, ela é herdeira e o testamento é válido. Ou falar, não é válido o testamento porque ele queria mudar, a gente tem provas aqui. A parte que se sentir lesada apela e vai-se para uma segunda instância. E pode subir até a instância maior, que é no STJ. Né? E às vezes a gente vê
situações conflitantes ali, né? Muitas vezes é a primeira vez que acontece algum caso, então eles até esperam subir à instância superior para meio que usar isso como um exemplo depois, né? Falam, olha, na instância superior foi considerado que era válido, ou foi considerado que não era válido, para que isso sirva mais ou menos de exemplo para os juízes da primeira instância, se eles devem julgar a favor ou não. Também durante o curso eu ouvi alguns professores, né, que são da área falando que mesmo quando a instância superior já julgou alguma coisa procedente ou não, muitos juízes da primeira instância dão uma decisão de encontro a essa. E aí você tem que fazer toda a máquina funcionar de novo para uma coisa que já foi decidida lá na instância superior, para ir outro caso para lá. Então tem essas questões. Mas o fato é que, infelizmente, mesmo a gente considerando injusto aí, pela lei ela é herdeira, assim, mesmo que não houvesse testamento. Ela seria herdeira mesmo casada com separação total de bens. Esses bens só estariam totalmente apartados dela se eles tivessem se divorciado. Aí, eventualmente, ela podia pleitear uma pensão, alimentos, se ela provasse que ela não tinha como se manter. Normalmente, a pensão é dada por um período também, né? Porque ela era uma mulher relativamente jovem, pode trabalhar, enfim, tudo mais. Ela poderia ter direito, né? Conseguido uma pensão. E o detalhe, né? Até pra falar de pensão, no testamento disse também que, além dos 50%, ela também tinha garantido uma pensão de 18 mil reais por mês durante um ano. Ou seja, além dos 50% dos bens, o resto, né, que a gente fala do espólio, também teria que ser usado, né, pelos filhos para pagar para ela 18 mil por mês durante um ano, né? Então, aquela questão de que talvez ela tenha exigido isso, né, quando ele falou, olha, eu vou casar, mas é com separação total, tá bom, mas então você vai me deixar protegida de alguma forma, caso você venha a falecer aí, porque eu não vou ficar brigando com teus filhos na justiça, pedindo pensão pros seus filhos, porque é bem mais complicado. Pode, gente, pode, mas é muito mais complicado. Eu já vi casos de gente que recebia pensão, que tinha tudo certinho, e aí de repente o ex falece, por algum motivo fica em estado vegetativo, não consegue mais tomar as decisões, e aí outras pessoas, os filhos ou alguém passa a administrar o patrimônio e corta essa pensão. E aí é uma briga na justiça. Então, talvez ela tenha pedido isso sim pra se resguardar. Falou, olha, se você estiver vivo, a gente discute entre nós, com os advogados, uma pensão. Se acontecer alguma coisa com você, eu quero ter isso garantido, né? Só que ela exigiu um percentual bem alto. Ela exigiu praticamente o que ela teria direito se eles tivessem casado ali numa comunhão parcial de bens ou até total, né? Porque ela pega a metade de tudo que ele já acumulou ao longo da vida. Provavelmente coisas que ele já tinha antes de se casar com ela. Então ela pegou ali, né, 50%, né? Ele diz depois nessas mensagens que na época ele se sentiu, depois ele pensa que eu fui enganado, ela me ludibriou, foi um golpe, né? Mas acredito que isso também não sirva para alegar que ele não estava em boas condições mentais, ele não estava com nenhuma doença, né? No máximo ele podia estar apaixonado, né? E aí a gente também pode ver na vida que a maioria de nós já fez algumas besteiras por estar apaixonado, mas você não pode alegar que você não estava no seu estado mental para se eximir de alguma coisa que você tenha feito errado nesse período. Então acredito que a única forma, se eles conseguirem provar que existiu algum tipo de violência que ela tentou contra a vida dele, torná-la indigna, e aí ela não pode ser herdeira, né? Agora, se tiverem que dar andamento ao testamento, vão ter que se cumprir o que estava lá, porque infelizmente não deu tempo dele mudar. Então, por isso que eu digo pra vocês, o testamento ele é um bom instrumento, mas ele tem que ser feito com muito cuidado. Não é uma coisa pra fazer ali no calor da paixão. Não é uma coisa pra você fazer logo depois que você brigou com o filho ou brigou com o cônjuge, que você tá com raiva, que aí você vai lá e fala assim, eu vou tirar tudo que eu puder, eu não posso zerar, por exemplo, um filho, não posso zerar o patrimônio dele, mas eu vou deixar o mínimo possível pra ele também. E beneficiar um outro. Porque nesses momentos de raiva você pode fazer isso, olha o que aconteceu. Ele queria mudar e morreu 2 dias depois ali sem ter tempo de mudar. Então, pra lei, o que tá valendo é o que ele registrou antes, né? E aí agora fica todo esse imbróglio pros herdeiros, pros filhos. Aí fica essa questão de é justo, não é? Vi questionamentos na internet de gente levantando, é um absurdo, o homem casa de novo, esquece dos filhos e só prestigia a nova mulher. Então, gera todo esse ranço, essa mágoa nos herdeiros que ficam, né? E talvez não fosse essa vontade, né? Por regra, se a gente for ver a definição, o testamento é a manifestação de última vontade da pessoa com relação aos bens,
Você pode até deixar cláusulas que não são patrimoniais também, né? Como você quer ser enterrado, às vezes alguns bens de valor sentimental, se você quer que fique com você, se você quer que sejam destinados a alguma pessoa. Existe hoje até o testamento vital também, com essa questão de eu quero ser mantido num respirador artificial, eu quero que seja tomado todas as medidas para me salvar ou não quero. Então você consegue colocar, né? O testamento é o documento que expressa a sua vontade. Então, se você faz isso no calor do momento, então logo depois de se casar, ou porque você está muito apaixonado, ou depois de brigas, você pode tomar decisões que na verdade não refletem a sua vontade. Talvez não fosse isso, né? Se a gente for ver pelas mensagens que ele deixou, talvez não fosse isso. Mas eu também não sei se o juiz, né, se é uma base muito sólida para ele tomar uma decisão, falar, eu vou confiar numa mensagem de WhatsApp que ele mandou e porque ele comentou com alguns amigos e com a família que ele queria mudar, mas não foi lá mudar. Então, procurem fazer, vocês têm que procurar, assim, embora possa ser feito em cartório, é bom que vocês procurem um advogado, justamente para ver, porque às vezes você vai lá fazer o testamento e dependendo de algum pequeno detalhe, você tá ferindo um pouco da lei e aí o seu documento pode não ser considerado válido depois, né? Então, procure a ajuda de um advogado, depois que você tiver redigido isso, se você souber, aí sim, você não precisa do advogado, você pode ir até o cartório, você tem que levar essas testemunhas que não podem ser seus herdeiros, né? Nem quem está assim, diretamente mencionado no testamento, nem se forem esses herdeiros legais, que não estão ali, mas presume-se que são, você tem que levar pessoas que conheçam você e que um dia, se forem questionados se você estava em boas condições, se era aquilo mesmo que você queria, possam testemunhar e dizer, não, era isso mesmo que ele queria. Então, pensem com cuidado e é interessante a gente pensar isso antes, né? Não deixar pra falar, não, vai, eu acho que eu vou viver muito, então vou deixar pra fazer quando eu tiver uns 60, 70 anos. A gente não espera, mas coitado, ele também não imaginava que ele ia falecer tão cedo, né? Então é bom que você faça isso com o tempo, porque depois, eu fiz agora. Imagina que eu vou falecer só daqui 40 anos. Tudo bem, se a minha situação mudar, você pode mudar depois, mas faça direitinho. Se tem alguma coisa muito específica, se tem alguém que você quer deixar assistido na sua falta e que não é seu herdeiro legal ali e que você não quer confiar que os seus herdeiros vão cuidar dessa pessoa, vão deixar essa pessoa assistida, use o testamento. Existem outros instrumentos, como um seguro de vida, uma previdência, mas o testamento deixa tudo muito às claras, né? Principalmente porque no testamento você pode deixar aquilo que a gente chama de legado também. Então, às vezes é muito comum, tem o fulano, uma tia, ou um parente distante, ou alguém que foi seu funcionário que mora numa casinha lá, e você quer deixar aquela casinha. Isso você pode deixar legado, você não precisa falar, eu quero deixar 10% do meu patrimônio para ele. Você pode especificar, olha, eu quero deixar pro fulano de tal, CPF tal, você especifica quem quer, a casinha que está na rua tal, na cidade tal. Você pode especificar isso também, entendeu? Você fala, eu não quero deixar pros meus herdeiros a obrigação de dar uma pensão todo mês, de ficar cuidando das contas do fulano, eu só quero deixar a casinha para garantir que a pessoa tem onde morar. Tá? Então você pode deixar. É um instrumento muito rico, é muito usado, né, nos Estados Unidos. Você vê que nos países que tem, né, a legislação, né, essa regra, né, da parte patrimonial mais parecida, né, que eles falam que o nosso direito é mais parecido com o direito romano, né, se eu estiver falando besteira, gente, se tiver algum advogado aí, me perdoe. E tem o pessoal que é mais parecido com a lei anglo-saxã, lei dos costumes. Então lá nos Estados Unidos, sim, pode-se fazer isso. Olha, quero deixar tudo pro fulano de tal, só para um filho. Então eles costumam usar muito isso, né, esse instrumento. E aqui a gente já não usa tanto. Eu venho aprendendo também, cada vez mais, acho um instrumento interessante que a gente deveria usar mais. Né, eu acho que é da cultura do brasileiro a gente ter esse medo de que testamento é alguma coisa ligada à morte e porque a gente também não se planeja muito, né? Vai deixando acontecer, na hora que chegar lá, os herdeiros se viram. Eu já ouvi isso de cliente, já ouvi isso de parente. Não, porque eu vou ficar me preocupando em fazer testamento, quando eu morrer, os meus herdeiros que se virem. Mas olha a confusão que você deixa, olha a bagunça na vida dos seus filhos, uma briga, talvez com uma pessoa que ele não se relacionava mais, que ele não queria que fosse mais herdeira dele. Olha o embrólio que ficou. Se ele tivesse mudado isso um pouco antes, ou não tivesse feito o testamento ali no calor da paixão, tivesse pensado, pô, acho que é muita coisa deixar 50%. Será que eu não posso deixar menos? Será que eu não posso pesar um pouco mais? Então, tem que ser uma coisa pensada. E é bom, né, quando a gente tem um advogado ali, alguém que tá te auxiliando, que além de ser, né, conhecer a fundo a parte técnica, não está emocionalmente envolvido e pode te dar uma opinião. Tem certeza que você vai fazer isso aqui? Você quer mesmo deixar, tal? Pode fazer esse contraponto para você. Então, é um bom instrumento, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Espero
espero que vocês tenham gostado, né? Esse aí é um exemplo real, então deu pra explorar bastante, né? Desde o regime de separação total, que as pessoas acham que é uma coisa ali preto no branco, mas nessa hora aí, se a união for dissolvida pela morte e não em vida, com o divórcio, você tem aí sim essa área cinzenta em que a pessoa se torna sua herdeira, tendo o testamento ou não. Com o testamento, você teve essa diferença, ela se tornou uma herdeira maior do que ela seria, né? Em igualdade com os filhos, se ele simplesmente tivesse falecido sem deixar. E o que pode ser feito, né? Você pode contestar o testamento em si, falar, eu quero que o testamento seja nulo. Se você provar que a pessoa foi coagida, que ela estava doente, que ela não estava no estado mental, enfim, ou que alguma coisa ali, alguma cláusula do testamento vai contra o que está exposto na lei, no Código Civil. Então, resolvo deixar 100% pro fulano. Não, não pode. Você tem filhos, você tem herdeiros ali necessários, você não pode. Então, já anularia. E se no caso, né, como o dele, o testamento ali foi feito direitinho, é válido, né? O que você pode fazer? Então, talvez eles possam alegar essa questão da indignidade, mas aí realmente tem que provar. Não pode ser simplesmente, eles discutiam muito, eles não se davam bem, ela não gostava dele. Tem que ser uma coisa mais séria para algum dos herdeiros ali, principalmente especificado em testamento, ser considerado indigno. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se depois assistindo aí surgirem dúvidas, né? Vamos ver como vão ser os desdobramentos aí, como é que a gente vai ver. Depois, normalmente, às vezes, são coisas que podem demorar muito, porque como eu falei pra vocês, você tem a decisão na primeira instância, aí a parte que se sentir lesada, que não concordar, pode apelar. Então, talvez a gente não tenha uma resolução definitiva tão rápida, mas à medida que forem vindo atualizações, eu posso voltar com o assunto aqui, pra gente ir discutindo mais a fundo, né, o que aconteceu, será que a decisão foi acertada ou não, ela foi bem baseada ou não, a gente pode voltar. E como eu comentei com vocês, eu vou deixar as lives salvas agora no nosso canal lá do YouTube, que é o Érica Finanças também, porque ele é um pouco melhor, as pessoas realmente me deram feedback de que é mais fácil você guardar o histórico, de conseguir, pra quem gosta aí de ouvir mais rápido, pra quem gosta de parar o vídeo no meio e voltar depois, é melhor do que aqui no Instagram. E também para vocês me ajudarem lá, para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, né? E se você já é inscrito, indicar para outras pessoas, porque a nossa meta é chegar em 1000 inscritos lá, e na hora que a gente chegar, eu vou fazer um sorteio pro pessoal que tá inscrito lá, de uma consultoria completa, a consultoria de 6 meses comigo mesmo, né? Mas a gente precisa primeiro chegar na meta lá. Então, vou deixar o vídeo salvo, assistam, se inscrevam, acionem ali o sininho para receberem as notificações de vídeos novos. E na semana que vem a gente se vê aqui novamente no mesmo horário, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se por enquanto não temos nenhuma pergunta. Fiquem à vontade, então, né? Podem deixar as perguntas lá também, porque é até mais fácil da gente responder e já todo mundo conseguir ver, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa parte de testamentos. E quem sabe numa próxima live eu também trago outros instrumentos, né? Além do testamento, a gente tem outros instrumentos também para essa parte de planejamento sucessório, familiar e financeiro também, tá bom? Muito obrigada, então, pela participação de vocês, pela companhia aqui. Um bom final de semana e nos vemos na semana que vem. Até mais!